Bom dia pessoal, tudo bem? Eu sou o Claudio Machado e nós estamos aqui fazendo mais lives tratando de assuntos relacionados à Bíblia Sagrada. Algumas pessoas têm mandado algumas dúvidas, a gente tem procurado responder a tais dúvidas e hoje eu quero atender ao pedido de um amigo, pastor Robson, grande pastor da nossa igreja, obreiro que toma conta da nossa congregação nas Acácias, homem aplicado à obra de Deus e na intenção de compartilhar com os irmãos, não que o pastor Robson não conheça esse assunto, ele conhece bem, mas na intenção de compartilhar com os irmãos, ele pediu que comentássemos um pouco sobre tipologia e isto serve ou servirá para orientar muitos irmãos que trabalham na interpretação do texto sagrado, do texto bíblico. A bem da verdade, não é tão fácil interpretar a Bíblia e não é tão fácil também compreender o que seja um tipo. Sendo assim, nós assumimos essa responsabilidade e hoje estou fazendo este comentário. Fica o meu abraço ao pastor Robson. Se você tiver alguma dúvida e quiser de repente que a gente explore ela e lance aqui o comentário até para despertar outras pessoas, fique à vontade, basta que você nos envie no privado aí qual é o tema. Se você quiser, eu consto o seu nome no vídeo. Se não quiser, fica tranquilo, eu faço o comentário sem dizer que é você. De sorte que o conteúdo ele tem servido para atender muitas pessoas. No privado nós temos recebido muitos comentários, muitas mensagens e isto é o que está incentivando a continuar fazendo este assunto porque ele não é trivial. Ele tem realmente a intenção de auxiliar aqueles que querem compreender as Sagradas Escrituras. Pois bem, o fator interpretação bíblica está dentro de uma matéria do curso de teologia chamada hermenêutica. Eu trouxe aqui um livro do Esdras Costa Bento, aqui está, Hermenêutica Fácil e Descomplicada de Esdras Costa Bento. Inclusive eu tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele. Tem aqui a dedicação dele, logo acima aí você vai encontrar. Essa foto aqui é minha, viu? Foi que eu colei depois. Mas aí tá Esdras Costa Bento, onde ele faz uma dedicatória minha aí, tem até o valor, comprei por R$31 na época. Isso foi em 2010, num congresso que eu participei em Rio Verde, Goiás. Eu, pastor Dejarlan, vários outros irmãos, nós fomos a Rio Verde, Goiás. Eu participei de um congresso de escola dominical e tive o privilégio de, numa daquelas oficinas, estar com Esdras Costa Bento e fazer-lhe algumas perguntas, ouvir-lhe os comentários e acabei comprando esse aqui. Eu tenho também um outro livro chamado Hermenêutica Avançada e tenho também os livros da ETAD e do IBAD que tratam sobre hermenêutica. Então, tratando da ciência da interpretação da Bíblia, nós temos que ela é tratada dentro da matéria hermenêutica. Eu já começo, Assis Alves, seja bem-vindo. Eu já começo te explicando. Se você quer compreender tipologia, você vai encontrar tipologia dentro da matéria hermenêutica, porque é a matéria que trata da ciência da interpretação da Bíblia, certo? Dentro de hermenêutica, você vai encontrar a palavra exegese. Exegese vem de extrair. Exegese, ler o texto e arrancar do texto o que ele está dizendo, exegese. Por isso que alguns, quando vão pregar, alguns escolhem uma temática, uma mensagem temática, onde a temática ele sai pulando em partes da Bíblia, escolhe uma mensagem textual, onde ele trabalha exclusivamente dentro do parâmetro daquele texto, ou escolhe uma mensagem expositiva, que é a mensagem mais difícil de ser pregada, e, no entanto, é a mensagem que mais traz conhecimento, que mais traz orientação, que mais prende a atenção do interlocutor, porque ela extrai profundos detalhes da Bíblia Sagrada. Ela vai no mais profundo e traz à tona aquele conhecimento. Isso aí é extraído pela matéria exegese. A exegese faz arrancar. Só que, contrário à exegese, preste atenção no que eu estou dizendo, porque daqui a pouco eu vou usar um termo que vai parecer contrário, mas não é contrário. Contrário à exegese, nós temos a exegese.
Exegese é quando você extrai, exegese é quando você inclui. Por exemplo, um costume do Antigo Testamento. Poxa, aquele costume ele está limitado pela geografia, ele está limitado pela história, pelo tempo, pelo povo, pela região, etc. Aí alguém dos dias atuais lê aquele texto e força a interpretação do texto, quando na maioria das vezes ele deveria, no mínimo, extrair a essência, o conceito, e este conceito sim aplicar aos dias atuais, não aquela passagem, não aquele acontecimento. Por exemplo, nós temos um caso lá no livro de Ruth, quando Noemi orienta que Ruth vai se deitar aos pés de Boaz. Aquilo ali é um costume da época e Ruth, ao deitar-se aos pés de Boaz, transmitiu para Boaz uma mensagem. Noemi disse a Ruth: deite-se aos pés dele, lave-se, vá até onde ele está, deite-se aos pés dele e descubra os pés dele e deite-se. Aquilo ali requer uma interpretação própria daqueles dias, naquele momento, tentando compreender o que ela quis dizer, o que ela disse para Boaz, e Boaz interpretou, entendeu exatamente o que ela falou naquele momento. Então, não há como eu, nos dias atuais, morando no Brasil, estando na Bahia, pegar um costume lá daquela época antes de Cristo, séculos antes de Cristo, e de repente eu querer interpretar ao meu bel prazer. Eu, no máximo, no mínimo, aliás, preciso conceituar, entender o que quis dizer e aquele que quis dizer aplicar aos dias atuais. Aí eu estarei fazendo a devida exegese e fazendo a devida aplicação, porque se eu fizer o contrário, eu pratico a exegese. Aí eu forço a interpretação bíblica e o risco de criar uma heresia é muito grande. Por isso que existem várias heresias, porque as pessoas querem interpretar a Bíblia ao seu bel prazer. Alguns se arrogam na condição de profetas e produzem seus conteúdos e a Bíblia fica limitada, adstrita à interpretação daquele profeta, vinculando também todos os demais que usam ou fazem a interpretação da Bíblia Sagrada, de forma que a interpretação tem que ser exclusivamente naquela linha, quando o Senhor, pelo Espírito Santo, nos abre a capacidade de nós interpretarmos a Bíblia livremente, com a utilização do Espírito Santo, que será uma interpretação exegeta, ortodoxa. Pois bem, então dentro da hermenêutica nós temos exegese e nós temos exegese. E quando nós vamos estudar estes detalhes, nós chegamos no fator tipo. Você precisa compreender o que seja um tipo. Daí advém a tipologia, ou seja, uma lógica acerca do tipo. Então, como pediu o pastor Robson, falaremos sobre tipologia, que é amplo, para especificar os detalhes que estão dentro da tipologia. Nós estudaremos tipo, nós estudaremos sombra, nós estudaremos imagem, nós estudaremos figura, nós estudaremos alegoria e nós estudaremos símbolo. Mas dentro da tipologia, para que você entenda o que é um tipo. Neste sentido, eu já te apresentei o livro do Esdras Costa Bento e agora quero te apresentar o livro de Joel Leitão de Melo. Eu dei uma consultada na internet. Este livro ele é muito... Os pedreiros trabalhando aqui faz questão de... Eu acho que escolhe a hora que eu estou aqui e fazem questão de me bater aqui, da obra vizinha aqui. Este livro de Joel Leitão de Melo, ele é muito comentado na internet, muito. É este livro aqui, tá vendo aí? Ele trata sobre sombras, tipos e mistérios da Bíblia. Um livro desse auxilia você na compreensão do texto bíblico. Ele vai lhe mostrar quais coisas são tipo, quais coisas são alegoria, quais coisas são símbolo, quais coisas são sombra. Então nós vamos começar por aqui. Então vamos logo ao conceito de tipologia. Tipologia. Tipologia é termo derivado da palavra grega typos, que significa modelo ou figura. Então nós já temos que quando nós estudarmos imagem, quando nós estudarmos figura, nós estamos sinonimamente falando do tipo. Tipologia é um termo grego que vem de typos e que quer dizer figura, modelo. Eu diria até, trazendo para os dias atuais, forma. Forma, não forma. Eu disse forma. A forma. A forma gera a forma, mas daqui a pouco vocês vão compreender por quê.
O substantivo tipos, grego, refere-se a termo usado no mundo antigo para indicar a marca de um golpe. Como assim? Hoje nós temos o Instituto Médico Legal, as medicinas legais, onde na hora que fazem as vistorias, fazem as perícias, uma marca no local, ela é estudada para se descobrir de que objeto aquela marca saiu. Os próprios projéteis de arma, eles deixam ranhuras exclusivas, que nenhuma outra arma tem igual, pelo menos nunca identificará algo igual. E na hora que alguém encontra um projétil e tem arma, eles conseguem pegar o projétil, reproduzir as ranhuras e depois procurar as armas semelhantes para saber de qual arma saiu aquele projétil. Assim fica fácil de saber, tal pessoa estava com essa arma que saiu este projétil, a pessoa estava em tal posição, então quem deu este tiro foi fulano de tal. E aí vai se analisar se aquela pessoa era inimiga da outra e aí por diante. É toda uma perícia que é envolvida. Do mesmo jeito, uma marca, um golpe. Tem um golpe numa parede, aí qual objeto fez esse golpe? Não, foi um objeto perfuro cortante, foi um objeto contuso, e aí vai. Então vai se fazer uma análise, qual a dimensão, e aí por diante. Eu lembro de um júri no qual eu fiz a defesa, em que apareciam várias perfurações pequenas, né? Isso estava visível, mas o laudo disse que não teve só aquelas perfurações, tiveram perfurações maiores. Cedeni, passei na frente da tua casa ontem no Jardim Paraíso. Não te falei porque você estava brincando, eu acho, com um garoto, aí eu só passei. Um abraço, viu? Aí na hora que veio o laudo que mostrou que tinha perfurações maiores, porque só conseguimos ver algumas perfurações que ninguém tocou no cadáver, descobriu-se que uma outra arma foi utilizada e um outro nível foi dado àquela investigação. Da mesma forma, eu certa vez estava acompanhando uma perícia e alguém introduziu uma vara no caminho de uma bala para descobrir a posição em que aquele decujus estava na hora que ele recebeu aquele tiro e conseguiu-se saber a direção de onde veio a bala e logo conseguiu-se descobrir quem foi que deu o tiro. Então, quando nós estamos tratando de tipos, o substantivo tipos do grego, ele denota uma marca de um golpe, ou seja, tem uma marca que foi produzida por alguma coisa. Esta marca não é o ponto principal. Esta marca que aponta para um determinado objeto ou alguma determinada coisa. Preste atenção nisso aqui. Por isso que nós temos a tipologia, porque ela é uma marca que indica um golpe. Basta essa informação por enquanto. Vamos à frente. É uma impressão. A marca feita por um cunho, né? Eu não sei se você já ouviu falar da escrita cuneiforme, que ela era feita em forma de cunha. Cunha é uma parte fina e uma parte grossa. Então, eles pegavam várias cunhas e faziam a escrita. Por exemplo, um T seria uma cunha assim e em cima outra cunha assim. Então, formaria um T. Então, alguma coisa fez essa marca. Qual o objeto que fez essa marca? É igual a alguém pegar e colocar a sua digital no exame datiloscópico. Aí alguém vai fazer a análise, vai colher aquela impressão digital e vai sair procurando no banco de dados e vai dizer: essa impressão digital é de fulano de tal. Logo, perceba que o tipo ou tipos, ele denota, ele mostra alguma coisa idêntica que gerou aquela marca. Aí você tem alguma coisa idêntica que gerou aquela marca. Esta foi a ideia dos gregos para descrever o que seja tipo. Tranquilo? Vamos à frente porque eu preciso desses conceitos a fim de daqui a pouco você compreenda o que vem mais pela frente. Daí o sentido de figura, de imagem. Como assim figura e imagem? Silhueta. Imagine uma pessoa que alguém está vendo por trás de uma cortina. Aqui está a pessoa, aqui está a cortina, aqui está outra pessoa e logo atrás tem uma luz. A luz é irradia de lá para cá e quem está do lado de cada cortina vê uma sombra, uma silhueta. Ele vê uma figura. Vá pegando o que eu estou dizendo. Ao olhar aquela silhueta, imediatamente ele diz: é fulano de tal, é beltrano de tal.
Ou ele não conhece a pessoa, mas quando em outro momento ele vê aquela pessoa, ele diz, não, esta silhueta era daquela pessoa. Por quê? Porque cada pessoa tem uma marca. Eu tenho uma calvície aqui, alguém é um pouco mais obeso, alguém é mais alto, alguém é mais baixo, alguém faz uma gesticulação própria. Então cada pessoa tem uma marca. O tipos é como se fosse uma figura de alguém. Veja que a figura não é o importante. O importante é o alguém. A figura é como se fosse um tanto abstrata. O alguém é o concreto. Então o alguém gera a figura. É como se visse a sombra de alguém projetada no chão. Alguém projetou uma sombra. Esta sombra é o tipos da linguagem grega que estou acabando de te expressar. Logo, é um modelo ou um padrão que é sentido mais comum na Bíblia. Então, quando você lê a Bíblia no Antigo Testamento, você encontrará os tipos. E eu volto a dizer, só existe tipo no Antigo Testamento. O tipo, o modelo, a figura, a imagem está no Antigo Testamento, certo? No Novo Testamento, nós vamos ter outra coisa que eu falarei daqui a pouco para não confundir a ideia da razão que nós estamos divulgando nesse momento. Então, o tipo ele está lá no Antigo Testamento e ele é somente uma figura. Tem alguma coisa que gerou aquela figura ou aquela figura representa alguma coisa que virá no futuro. Tranquilo até aí? Vamos à frente então. Como nós estamos discutindo que seja, conceituando que seja tipologia, a tipologia apresenta progressivamente como Deus vai desenvolvendo o seu plano de salvação. Ou seja, eu creio que a Bíblia Sagrada é toda inspirada. É um dos primeiros e principais princípios utilizados na interpretação da Bíblia Sagrada. É crer na inspiração plenária da Bíblia. Se eu creio na inspiração plenária da Bíblia, eu não creio que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu não creio que parte da Bíblia é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Certo? Sendo assim, existem partes na Bíblia como está escrito na Bíblia Sagrada que Deus não existe. Aí você diz, e você vai crer que isso é inspirado numa parte da Bíblia Sagrada que nega que Deus existe? Sim, eu creio. Sabe por quê? Porque o contexto diz assim, diz o nércio no seu coração. Ou seja, o louco diz no seu coração, Deus não existe. Sendo assim, essa parte da Bíblia é inspirada. Aquela parte da Bíblia que mostra os erros de Davi, que mostra os erros de Caim, que mostra os erros de Sansão, que mostra os erros de Abraão, pois Abraão mentiu e assim por diante, estas partes da Bíblia também são inspiradas. Por quê? Porque elas tão somente estão revelando, mostrando algo que aconteceu, não estão escondendo algo, nada de ninguém. Desta forma, quando eu leio a Bíblia em Gênesis e eu vou seguindo ali durante o Antigo Testamento até chegar no livro de Malaquias, passando pelos poemas, por Jó, por Salmo, Provérbios, Cantares, etc., Eclesiastes, Cantares, eu preciso entender que tudo que ali está escrito é inspirado. Em alguns momentos tem algum acontecimento ali que a princípio aparenta sem noção, sem lógica, sem razão de ser. Aí quando você adentra no Novo Testamento, você começa a ver a consumação daquilo que você viu lá no Antigo Testamento. Por exemplo, você vai ter no Novo Testamento o Senhor Jesus Cristo. E ele vai ser chamado de o último Adão, porque está fazendo referência ao primeiro Adão. Olha que legal. Você vai ter no Antigo Testamento, o Cordeiro Pascual. Aí quando você chega no Novo Testamento, você vai encontrar Jesus Cristo sendo morto como um cordeiro. E não só o Cordeiro Pascual, você vai encontrar o Cordeiro Pascual lá em Êxodo, né? Mas você vai encontrar em Isaías, quase no meio da Bíblia, que Isaías está um pouquinho à frente do meio da Bíblia, mais 700 anos antes de Cristo, descrevendo o cordeiro subindo ao matadouro no capítulo 53 de Isaías. O que é isso? É a confirmação ou a ratificação. Eu não disse retificação, eu disse ratificação, confirmação de que aquele cordeiro aquele cordeiro pascual de Êxodo era uma sombra do que haveria de vir no futuro, que Jesus Cristo surgiria lá no futuro. E quando você vê ele sendo levado pelos seus algozes para a cruz, para o madeiro, ele levando o seu próprio trono nas costas, como eu costumo dizer, levando a sua cruz nas costas, você percebe que Cristo é
o cumprimento deste tipo, desta figura, desta imagem. Tranquilo? Deu para entender por enquanto? Então vamos à frente. Tipologia é o estudo de 5 coisas. O primeiro deles é pessoas, o estudo de pessoas. Nós vamos ter Melquisedeque, nós vamos ter Isaac, nós vamos ter várias pessoas. Estudo de pessoas. É o estudo de instituições, organizações que funcionam, a exemplo do sacerdócio. O sacerdócio é uma instituição e esta instituição é discutida em Hebreus. Então, tipologia também não só pessoa, mas também trata de instituições, é o estudo da instituição. De lugares específicos, aconteceu alguma coisa neste local. Por exemplo, nós temos a cidade de Davi, nós temos o Monte Sião, nós temos a cidade de Jerusalém, nós temos Jebus, nós temos Salém. Tudo isso se refere a uma cidade só, Jerusalém, que lá no livro de Zacarias, a partir do capítulo 14, se não me falha a memória, ele vai falar sobre a vinda de Cristo, já depois, 7 anos depois da grande tribulação, quando ele pisa no Monte das Oliveiras e ele adentra a cidade santa, e aí por diante. Então você tem lugares também que são estudados na Bíblia Sagrada. Além dos lugares, das pessoas, das instituições dos lugares, você tem objetos. Objetos. Por exemplo, o altar do incenso, não, o altar do holocausto que ficava lá fora do tabernáculo, o próprio tabernáculo, o átrio que ficava de fora, o lugar santo, o lugar santíssimo. Então, voltando, o altar do holocausto, a pia do lavatório. Quando você entra dentro do tabernáculo, você tem o candelabro de um lado, a mesa dos pães da proposição do outro, você tem o altar do incenso à frente, você tem a cortina, a cortina que separava o santo dos santíssimos. Aí você tem a arca da aliança e o propiciatório, que é a tampa da arca da aliança. Cada um desses objetos, eles são estudados no Novo Testamento. Nós temos a consumação, que eu não expliquei ainda, mas vou explicar daqui a pouco, destes objetos do Antigo Testamento no Novo, e isso mais presente, mais frequente na carta aos Hebreus. Aí nós temos o último, que são eventos históricos. Então nós temos pessoas, instituições, lugares, objetos e eventos históricos. Fatos que ocorreram lá que representam no futuro. Um fato muito importante: a saída do povo, ou a retirada, depende de como você quiser entender, saída da impressão de um ato voluntário e retirada denota Deus tirando o povo de lá com mão forte e com o braço estendido. Depende do momento, depende da interpretação da pregação, dá certo. Quando ele sai do Egito em direção a Canaã, nós temos ali um evento que no futuro tem uma representação da igreja que será tirada deste mundo e vai morar nos céus, na Nova Jerusalém, posterior ao tribunal de Cristo e às bodas do Cordeiro. Eu estou sempre falando isso assim, bem parte, para que fique inculcado na mente daqueles que ouvem. Eu quero que vocês entendam por ordem, eu não quero que entenda bagunçado, eu quero que entenda organizado, certo? Então a tipologia, ela trata desses eventos encontrados no Antigo Testamento. Estes são os ditos tipos. Os tipos estão no Antigo Testamento. A gente pode ter a impressão que o tipo é o principal. Não, o tipo não é o principal. O tipo é a sombra da coisa futura. O tipo é a imagem daquilo que há de ver nitidamente futuramente. Então está no Antigo Testamento. Estudando tipologia, quando você discute o tipo está no Antigo Testamento. Ponto. O tipo está no Antigo Testamento. Ponto. Certo? Nós vamos explicar os outros daqui a pouco, mas tipo está no Antigo Testamento e ponto. Um abraço aqui aos nossos obreiros. Deus abençoe a todos. Tem um obreiro nosso que ele diz ponto. E ponto mesmo, acabou a conversa. Os quais estão no Antigo Testamento, são os tipos, os quais prefiguram realidades futuras reveladas. Estas realidades futuras reveladas são os antítipos. Não é anti-tipo, é antítipo, uma palavra só, antítipo. Apesar de ser estranho para nós que poucos fazemos uso da língua portuguesa, pior ainda é fazer uso da língua grega. E é a língua grega mesmo. O antítipo não é inimigo do tipo. O antitipo, vou dar uma pausa, o antitipo
é inimigo do tipo, mas o antítipo não. O antítipo, ele casa perfeitamente com o tipo. O antítipo, ele casa perfeitamente com o tipo. Vou dar um exemplo bem tranquilo. Lá no Antigo Testamento tem o tipo, vou voltar a falar, vou expressar, o bode expiatório. Por exemplo, o bode expiatório, os sacerdotes punham as mãos sobre a cabeça dele e confessava sobre a cabeça dele os pecados do povo. Simbolicamente, os pecados do povo entravam naquele bode. E os sacerdotes faziam isso porque poderia ser que alguém durante um ano não tivesse confessado um pecado e não tivesse oferecido um sacrifício, assim por diante. Então, para evitar esse tipo de coisa, trazia-se o bode, eram dois bodes, o expiatório e o emissário, mas estou falando só do expiatório. E este expiatório então recebia os pecados do povo e agora era imolado pelos pecados que ele havia recebido do povo. Este é o tipo. Quando você chega no Novo Testamento, você tem o antítipo em Jesus. E este antítipo recebe os pecados de todos e ele agora paga por estes pecados diante de Deus com a sua própria vida. Logo, você tem uma coisa que casa perfeitamente com a outra. Aí você tem o tipo e o antítipo. Aprendeu que antítipo não é antitipo. Antitipo seria contrário, mas o antítipo ele fecha. É como se fosse o pingo no i. É a forma que encaixa perfeitamente com o objeto que vem para ser colocado nela. Certo? E isto está ou no Antigo Testamento ou na história subsequente. Porque nós temos profecias, eu tenho um livro que eu não trouxe aqui agora, ele trata de todas as profecias da Bíblia. Pastor Lázaro Batista, minhas deferências. Recentemente eu estava falando aqui sobre as cartas às igrejas da Ásia. Eu estava fazendo um comentário aqui do Apocalipse e eu fiz referência ao senhor. Se o senhor buscar aí esse vídeo no YouTube, o senhor vai encontrar. Eu fiz referência ao senhor quando o senhor me convidou ali próximo do Colégio Amélio Gato para nós trazermos uma mensagem lá sobre a igreja de Tiatira. O senhor estava ensinando ali no início daquela igreja sobre as igrejas da Ásia e eu acabei entrando numa daquelas ali. Deus abençoe, aquele abraço. Então, o antítipo, ele vai surgir ou no Novo Testamento ou na história. Eu dizia que eu tenho um livro que ele trata... Oi, Marta, Pai do Senhor, meu querido, Deus te abençoe, viu? Ele trata das profecias bíblicas. O nome dele é Todas as Profecias da Bíblia. E acontece que nele ele mostra profecias que já foram cumpridas, que estão sendo cumpridas e que serão cumpridas. Por exemplo, tem um texto de Isaías 66:8 que ele cumpriu posterior ao período da Bíblia. No período da Bíblia termina no ano 100, quando João escreve o Apocalipse. Mas Isaías 66:8 cumpriu em 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, quando Oswaldo Aranha, brasileiro, presidindo a ONU, declarou Israel como nação independente. Naquele dia, cumpriu-se Isaías 66:8. Então, este livro ele trata de assuntos que estão posteriores à Bíblia. Logo, o antítipo, se Marta que chegou agora, pastor Lázaro, não entender exatamente o que eu estou dizendo, só basta depois pegar esse vídeo do início, que aqui é uma sequência de raciocínio, não tenho como voltar o assunto atrás, mas depois vocês olhem, vocês vão compreender. Logo, o tipo que está no Antigo Testamento, ele é confirmado pelo antítipo que está no Novo Testamento ou está na história. Aí nós temos o cumprimento das profecias pelo antítipo. Tranquilo? Vamos à frente. Assim, tipologia é uma teologia da progressão dos atos salvíficos de Deus através de Jesus. Ponto. Diz-nos a Bíblia que no eterno passado Deus projetou. Pois bem, ele voltou a falar do assunto, dando esses tipos lá em Êxodo, em Levíticos, em Deuteronômios e etc. Deuteronômio. E no Novo Testamento ele parte para a consumação. E esta consumação ela ainda se dá hoje. Quando alguém hoje aceita Jesus como Salvador, quando alguém confia, espera no arrebatamento da igreja, quando alguém sabe que haverá de receber os galardões que estão previstos para
o tribunal de Cristo, quando alguém aguarda participar das bodas do Cordeiro, quando alguém sabe que vai morar na Nova Jerusalém, quando alguém sabe sua função durante o milênio. Inclusive, vou aproveitar aqui e vou deixar a dica. Eu vou explicar 5 tipos de pessoas que estarão presentes no milênio. No milênio estarão presentes Israel, conforme Romanos 9:27, que é o remanescente. No milênio estará presente as ovelhas, não vou voltar aqui, Israel, os santos do Antigo Testamento, fica mais lógico falar assim, Israel, os santos do Antigo Testamento, as ovelhas, que são aquelas nações que ficaram a favor de Israel na Batalha do Armagedon, estarão presentes também os mártires, aqueles que morreram por Cristo durante a grande tribulação, serão salvos, sim, haverá salvação no final da grande tribulação, mas entende-se que essa salvação é pela morte, é necessário morrer para que tenha vida. Israel estará presente, os anjos estarão presentes, Israel no milênio estarão presentes os anjos, e por último, são 6, eu falei 5, mas são 6, a noiva. Pastor Gideon Sena, meus cumprimentos ao senhor, eu acho que o senhor ouviu uma mensagem que eu lhe mandei aí, estou à disposição, viu? 6, estarão presentes a noiva, que agora é a esposa do Cordeiro, que nunca mais deixará o Cordeiro, e que agirá nesse período como reis e sacerdotes. Aguarde que eu vou fazer uma live exclusiva só sobre o milênio e explicando quem morará no milênio, que muitas pessoas desconhecem, então eu vou falar sobre o milênio. Eu falei sobre o milênio outro dia, quando eu falei, atendendo um pedido do Misael, e é a mesma live, viu, pastor Lázaro? A mesma live que eu falei há pouco. Falar dos 144 mil? Beleza, vou falar dos 144 mil tranquilo. Pode ter certeza que eu fico lhe devendo essa daí. Aí eu falei do pré-tribulação, tribulação e pós-tribulação. Eu vou falar sobre isso aí. Então, dando seguimento aqui, vem-se então agora especificando, que nós abrimos de forma genérica, que é tipologia. Vem-se então especificando, e nós dissemos que a tipologia trata não só do tipo. Vou pegar uma colinha aqui de volta, trata do tipo, da sombra, da imagem, da figura, da alegoria e do símbolo. Então, entrando no assunto, vem-se a pergunta, o que é tipo? E para nós sabermos o que é tipo, nós precisamos saber o que não é tipo. O que não é então um tipo? Um tipo não é símbolo. Símbolo não é o tipo. Preste atenção. O tipo ele está no Antigo Testamento e se confirma no Novo na história. Símbolo não é tipo. Um símbolo é uma imagem, não é só uma imagem, mas um sinal de alguma outra coisa, isto é, em muitos casos, é o que as narrativas das Sagradas Escrituras são. Um símbolo, ele ultrapassa as eras. O símbolo ele está presente no eterno passado, ele está presente no texto da Bíblia, ele está presente no Antigo, no Novo Testamento, no eterno porvir. Vou dar um exemplo do que é símbolo e não é tipo. Quando você utiliza a Bíblia de estudo pentecostal, ela vai ter logo no início da Bíblia um índice. Ela tem um índice de estudos e ela vai ter um índice de símbolos. Aí lá no índice de símbolos, você vai encontrar símbolo, Pedro Shalom, Deus te abençoe. Você vai encontrar símbolo que refere-se ao Espírito Santo. É um símbolo, ou seja, água refere-se ao Espírito Santo, vento refere-se ao Espírito Santo, fogo refere-se ao Espírito Santo, óleo refere-se ao Espírito Santo. Estes são símbolos do Espírito Santo. Você vai encontrar símbolos que referem à salvação. Você vai encontrar referências à cruz e assim por diante. Você vai encontrar símbolos que referem-se ao dia de Pentecostes. Estes são símbolos, não são tipos. Correto? O tipo está no Antigo, no Novo, no Antigo, cumprindo no Novo e na história. O símbolo está desde o eterno passado, indo até o eterno porvir. Ponto. Certo? O que vem a ser então a alegoria? Que eu falei símbolo, alegoria e analogia. O que não é tipo? Não é tipo símbolo, não é tipo alegoria e não é tipo analogia. O que vem a ser alegoria? Alegoria é o dispositivo oral ou literário que procura expressar verdades abstratas em formas ilustradas. Conta-se uma história e aquela história não é exatamente um fato ocorrido.
É uma história que transmite. Ele tem sim canal no YouTube. Não entendi. Ah, se tem canal no YouTube, Claudino? Tenho, Marta. É só colocar Claudino Machado que você vai encontrar. Lá tem hinos da harpa. Se alguém não conhecer um hino e quiser que eu coloque lá, eu toco ele no saxofone. Eu estou meio ousado. Toco ele no saxofone e assim por diante. Aí também eu estou trazendo assuntos bíblicos. Eu percebi que há uma carência muito grande e eu estou produzindo. E a produção aqui é natural, não tem é algo meio natural. Se você lançar a pergunta, aqui a gente entra na discussão e vamos embora, certo? Então, continuando aqui, alegoria é algo que dá-se um conteúdo para que alguém pense em alguma coisa. Por exemplo, eu vou criar uma ideia, deixa eu pensar em algo aqui. Um ditado popular, por exemplo. Meu pai dizia quando era vivo que é melhor adormecer sem cedo do que acordar com dívida. Meu pai, de forma alegórica, está me dizendo que é melhor eu não jantar de noite. De forma alegórica que jantar é necessário, né? Mas é melhor não jantar à noite do que de manhã amanhecer com dívida. E eu estou tentando dar um exemplo de uma alegoria. Então tem coisas na Bíblia que são alegóricas. Você vai encontrar parábolas no Antigo Testamento que elas vão tratar de alegoria, não tem nada a ver com símbolo. O símbolo ele está no Antigo e se confirma no Novo, certo? Pastor Robson foi muito feliz em pedir esse conteúdo, viu? O conteúdo é bom. E o que seja a analogia? Símbolo não é tipo, alegoria não é tipo, analogia não é tipo. Um exemplo voltando, um exemplo da alegoria, que eu anotei aqui, é falar de Jesus, o bom pastor. A narrativa que se refere Não, já ia mudando aqui. Analogia, vamos falar da analogia. Eu falei da alegoria, encerrei, agora vem a narrativa da analogia, que os nomes são semelhantes, eu fico misturando. A narrativa que se refere à analogia pode ser fictícia ou não, isto é, tanto pode ser factível como fictícia. Quando alguém vai para a analogia, deixando de lado já o símbolo, deixando de lado já a alegoria, quando se vai para a analogia, é quando você pega um texto e você faz uma interpretação dele. Esta analogia ela tem um fator interessante. Nem sempre a analogia é interpretada por mim exatamente no sentido do que quis dizer o seu autor. É interessante isso aí. É uma interpretação pessoal. Entendeu? Na analogia, eu posso ler um texto de Provérbios e não me dizer nada. E Marta, que acabou de citar Val Gonçalves, Marta lê o mesmo texto e o texto fala com ela. Ela faz uma analogia da situação. Então, a analogia ela pode ser direta do assunto, você faz uma análise, entende aquilo ali, ou você faz uma aplicação pessoal. Não tem nada a ver com o tipo. O tipo ele chega a ser um tanto objetivo. O tipo tem que ser aquilo, o tipo não pode ser outra coisa, porque é uma marca que encaixa outra coisa perfeitamente. Não tem condição, não tem espaço para subjetividade. Entendeu? Não tem espaço para subjetividade. Não dá para ser interpretado de outra forma. O tipo é interpretado daquele jeito. Neste contexto, a analogia ela se vale de método. E o método consiste na busca do significado do além-texto. Para você fazer uma analogia, você precisa pegar um texto e buscar um método de interpretação. Às vezes você vai fazer uma analogia de um conteúdo que você não domina a carga semântica, que você não domina o significado, que você não domina o costume. Aí você precisa fazer uso de um material extra, né? Aqui eu vou dizer que existem 3 tipos de conteúdo. O primeiro conteúdo é o bíblico. O segundo conteúdo é o extra-bíblico e o terceiro conteúdo é o antibíblico. Você deve tomar cuidado com esse terceiro aqui. Bíblico e extra-bíblico, top. Este aqui é extra-bíblico. Este livro é extra, não é anti, é extra. Este outro livro aqui é extra-bíblico, quer dizer, eu posso muito bem fazer uso da Bíblia e fazer uso desses livros que auxiliam na compreensão. Livros que tratam da filosofia da época, livros que tratam da sociologia da época, livros que tratam dos costumes da época e assim por diante.
Pode ser que a Bíblia fale sobre arando terra e alguém vai pensar nas máquinas que tem hoje, toda sistematizada. Não tem nada a ver. Arava terra, dependendo do momento, puxado por boi e com um gancho de madeira. Olha que coisa interessante. Então você precisa voltar para a época, fazer a devida contextualização, e isto é um método que se utiliza para fazer a analogia, para que você possa dizer, então isto aqui analogamente é semelhante a isto aqui. É preciso desta compreensão que o tipo não requer. O tipo ele já encontra um antítipo e fecha. E é bem assim. O método este da interpretação da analogia representa mais o pensamento do intérprete do que o do autor original. Ou seja, a interpretação e aplicação pessoal é em parte subjetivo para quem o compreende. Já fiz este comentário há poucos instantes. Então, a analogia significa semelhança. Portanto, linguagem análoga aproxima um significado que é semelhante, sem ser idêntico, só um instante, nem totalmente diferente. Mas não trata-se do tipo e do antítipo. Pode ser que você tenha analogia no livro de Gênesis, você tem o texto no livro de Gênesis e você tem o texto no livro de Êxodo. Você faz analogia dos dois. Não necessariamente no Antigo e no Novo Testamento. Não. Pode ser que esteja no Antigo, pode ser que esteja no Novo. Mas é diferente do tipo, porque o tipo necessariamente está no Antigo para que se cumpra no Novo. E isso está escrito na própria Bíblia. Aquelas coisas eram sombras de coisas futuras. Essas coisas futuras apontam para o Novo Testamento, para Cristo, para a consumação dos séculos e assim por diante. Tá bom? Ah, Val é teu esposo. Muito bem. Eu falei a Val, é o Val. Muito bem. Vamos à frente. Então, já que nós aprendemos o que não é tipo, símbolo não é tipo, alegoria não é tipo, analogia não é tipo, e o que é o tipo então na Bíblia? Bem, tipo é a mesma que sombra, é o mesmo que imagem, é o mesmo que figura. Já explicamos isso aí. Quando a Bíblia diz sombra das coisas futuras, você tem um tipo. Quando a Bíblia traz a imagem, você tem um tipo. Quando a Bíblia traz uma figura, você tem um tipo. Eu vou dar um exemplo. No Novo Testamento nós temos uma cruz. Já observaram? Tem-se uma cruz. Né? O varão do meio e o outro varão, onde ficaram os braços presos. Se você voltar para o tabernáculo do Antigo Testamento, e uma vez eu preguei este assunto lá num congresso, na cidade de Santa Rita de Cássia, eu fui convidado pelo pastor Fernando Newton, eu até tenho uma entrevista aí na internet, que foi feita no dia que eu encerrei a mensagem, já dei a entrevista e está no meu canal do YouTube. E nós pregamos sobre isso, caminhando pela cruz até o Santíssimo Lugar, foi o tema da mensagem. E você tem naquela mensagem uma sombra, eu vou explicar em detalhes isso daqui a pouco, você tem uma sombra. Se você pegar o tabernáculo, o átrio que é a parte maior, aí o lugar santo e depois o lugar santíssimo, e colocar os objetos na ordem, o altar do holocausto, a bacia do lavatório, aí você vai até o altar do incenso, e logo mais à frente você tem a Arca da Aliança, aí você volta e aqui você pega a mesa dos pães da proposição e você pega o candelabro, você tem uma cruz. Aí a minha mensagem foi caminhando pela cruz até o Santíssimo Lugar, onde eu fui trabalhando cada um daqueles pontos. Aí quando ultrapassei o véu do templo, que adentrei ao lugar santíssimo na prédica, na mensagem, aí foi quando eu fui mostrar nós entronizados entre os querubins, na presença de Deus e coisas semelhantes. Mas perceba, existe uma sombra quase que invisível de uma cruz. Na internet tem uma imagem que eu achei interessante. Eu não preguei por causa da imagem não, depois que eu preguei foi que eu encontrei essa imagem. Tem uma cruz em pé e uma sombra da cruz caindo aqui assim, e aqui embaixo o tabernáculo mostrando a sombra da cruz, pegando justamente nesses pontos que eu acabei de falar. Isto é uma sombra. É como se alguém estivesse em pé, o sol estivesse aqui, e lá tivesse uma marca no chão. Aquela marca tem que ser de alguém, não pode ser de outra pessoa, tem que ser especificamente de alguém, certo? Isto é uma sombra, é o que Hebreus vai dizer, isto eram sombras das coisas futuras, isto é um tipo.
Porque o tipo encaixa perfeitamente, a imagem, a forma encaixa perfeitamente no objeto. Também é tipo a imagem. A imagem, o que é a imagem? A imagem é uma foto. Uma imagem é uma foto é uma imagem. Não estou tratando da imagem de escultura, mas imagem. Quando Deus diz, façamos o homem nossa imagem e semelhança, isso quer dizer que o homem tem uma forma que seria, se Deus fosse materializado, que Deus não tem uma forma como a gente, Deus seria dessa forma. Deus não teria forma de cavalo, Deus não teria forma de animal nenhum, de peixe, de nada. Que os gregos misturam, né? Colocam o homem com asa, mistura do homem com o cavalo, mistura do homem com o touro, mistura do ser humano com o peixe, de onde vem a sereia. Deus não teria essa forma, Deus teria a nossa forma. Então esta imagem, ela está no Antigo e se confirma no Novo. Vamos tirar a prova? Você já leu Isaías 53? Você já leu Isaías também, lá no capítulo 14, se não me falha a memória? Isaías é chamado de um profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías, nos seus primeiros 39 capítulos, ele tem 66 capítulos, coincidentemente ou providencialmente da parte de Deus, 66 capítulos corresponde a 66 livros da Bíblia, e nos primeiros 39 capítulos de Isaías, o tema desenvolvido é semelhante ao tema dos 39 livros do Antigo Testamento. Quando você vai lá para o nascimento, quando ele fala do nascimento do menino, me parece que é 14, a mente está falhando aqui, é 9, 14, 9, uma coisa assim, 9, 6, está passando a mente agora, daqui a pouco eu busco, é programa ao vivo. Ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele está profetizando a coisa lá do Antigo Testamento. Quando você chega no capítulo 53, que já passou dos 39, é como se ele já estivesse no Novo Testamento, ele já vai descrever Jesus como se ele tivesse como um pintor, pintando cada detalhe do rosto de Jesus. Eu costumo dizer, quando estou ensinando teologia, que parece que Isaías estava vendo ele, os detalhes dele. Então, esta imagem, ela fecha perfeitamente com Jesus e só com Jesus. No Novo Testamento nós temos vários homens, nós temos o rei Agripa no Novo Testamento, nós temos Gamaliel no Novo Testamento, nós temos o rei Nero no Novo Testamento, nós temos os apóstolos, nós temos Herodes, mas nenhum deles encaixa. Agora, pegue o que Isaías disse e compare com Cristo. Ele foi subindo perante eles como renovo de uma terra seca, de que ninguém via formosura alguma, tal, não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo não abriu a sua boca, e nós o reputamos por humilhado, ferido de Deus e humilhado, tal, e o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, e sobre as suas cisaduras nós somos sarados. Vá lá para a própria profecia de Isaías, quando diz que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e veja Jesus no Novo Testamento, quando ele está fazendo a leitura do rolo de Isaías, quando ele diz, hoje cumpriu-se esta profecia. Você não tem um outro modelo, você não tem um outro tipo. Logo, você não tem um outro antítipo, você não tem uma outra pessoa. Logo, aquele tipo só encaixa com aquele antítipo. Deu para entender? Então, nós temos a imagem. E a figura é aquela que eu falei neste instante de uma silhueta. Você vê alguma coisa e diz, não, isso aqui é semelhante demais. Isso aqui só pode dar naquilo. Por exemplo, no Antigo Testamento, quando eles estavam no deserto, houve um momento em que cobras entraram no arraial e começaram a morder eles já eram israelitas, não eram israelitas, eles eram ali hebreus. Eles não eram nem judeu e nem era israelita, eles eram hebreus. Eu vou fazer uma outra live para explicar isso aí. Hebreu, israelita e judeu. Eu vou explicar isso aí, tá? Então eles estavam em caminho no caminho de Nova Jerusalém, de Jerusalém, ali nos 40 anos, e cobras vieram picá-los. E foi levantada uma serpente de bronze, chamada de Neustã, e todo aquele que olhava para aquela serpente não morria por causa das cobras. Você viu alguma semelhança assim, uma figura parecida no Novo Testamento? Você viu em algum lugar? Não parece que aquela Neustã, aquela cobra de bronze que foi levantada, que curava o povo, que salvava o povo, aí o termo salvação pode ser interpretado de forma ampla, não de forma restritiva, salvava o povo no Antigo Testamento, não parece semelhante à obra da cruz de Cristo, que João nos últimos versículos do seu livro diz, ele
fez ainda tantas outras coisas que, se fossem escritas, nem os livros do mundo inteiro poderiam conter. Você não acha que você hoje, contaminado pela serpente, contaminado pelo pecado, contaminado pelo mundo, quando você olha para a cruz de Cristo e você tem aquela certeza de salvação, não está semelhante àquele tipo da Neustan do Antigo Testamento? Este aqui não é logo um antítipo? Oi, Carlos Saron, seja bem-vindo. Então você tem que também é tipo a sombra, a imagem e a figura. Legal, né? Vamos à frente. O tipo, então, trata de 5 categorias. 5 categorias o tipo ele trata. Já falei disso lá atrás, mas vou repetir aqui. Categoria pessoas. Você tem pessoas do Antigo Testamento que o seu proceder fecha em parte com pessoas do Novo Testamento. Aí aqui você teria que ver nesse livro. Este livro ele tem vários tipos do Antigo Testamento para que a gente possa compreendê-los. E aqui, no nosso conteúdo que eu preparei aqui, eu coloquei só 2 tipos. Coloquei Adão e Melquisedeque, que inclusive eu já fiz referência hoje. Adão e Melquisedeque são tipos de Cristo. Cristo é dito, o antítipo, é dito que é sacerdote na mesma linha de Melquisedeque, o tipo. Cristo é colocado, o antítipo, como o novo Adão, aquele que tira o pecado do mundo. Adão é colocado como tipo, por intermédio de quem entrou o pecado no mundo. Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem o pecado foi também expurgado do mundo, por intermédio do seu sangue, do seu sacrifício e assim por diante. Então, a primeira categoria que o tipo se ocupa é a categoria de pessoas. Você tem que ler. Eu estou dizendo isso aqui, mas não faz sentido nenhum se você não ler. Aí tem quem não gosta de ler a Bíblia Sagrada, é crente, mas nunca leu a Bíblia uma única vez. Está perdendo. Porque quando você faz a leitura da Bíblia Sagrada, você aprende. Alguns até desconhecem, acham estranho quando a gente mostra um texto. Esse texto está na Bíblia? Tá na Bíblia. Então, primeira categoria, pessoas. E tem alguns até que se arrogam. Outro dia eu estava ouvindo alguém falando e alguém disse, olha, aqui na região não tem ninguém igual a mim. Eu digo, oh meu Deus, dá humildade a teu servo. Mas faz parte. Olha, vou dizer aqui, se estiver assistindo aí, tome a carapuça. Está escrito lá em Provérbios, não seja sábio aos teus próprios olhos, deixe que os outros te elogiem. Então vamos à frente. Primeira categoria, pessoas. Segunda categoria, eventos. Eventos. O primeiro evento que nós registramos aqui, e volto a dizer que aqui tem vários outros eventos, é o evento do dilúvio. Quando o mar abriu e o povo foi livre, o povo atravessou. Eu poderia até dizer que o evento da saída do deserto, quando tudo aquilo que Deus fez para tirar o povo com mão forte, com o braço estendido, este evento que é usar aqui as mãos, né? Usar a mão esquerda para o passado e a mão direita para o futuro, vamos lá. Este exemplo, que é um tipo, ele tem no Novo Testamento o cumprimento, ou terá o cumprimento do antítipo no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é o que encaixa com a tirada do povo do Egito. Tanto que nós cristãos não comemoramos a Páscoa, mas a nossa Páscoa é a Santa Ceia, porque para nós, enquanto eles comemoraram a Páscoa depois que saíram do Egito, nós comemoramos a Santa Ceia já almejando a nossa retirada dessa terra pelo arrebatamento da igreja. Então, a Páscoa é o tipo, o arrebatamento da igreja é o antítipo. E aí nós temos, já acabei de falar da serpente de bronze, que é um tipo também, um evento que é o tipo também de Cristo na cruz. Então, pessoas, primeira categoria, eventos, segunda categoria. Terceira categoria, instituições. Preste atenção. Festas de Israel apontam para momentos futuros. Nós temos as festas judaicas, em outro momento eu falo sobre elas, eu costumo falar sobre as festas judaicas quando estou falando sobre as dispensações. Aí você tem a festa do Urim e Tumim, você tem a festa do tabernáculo, você tem várias festas, a festa da Páscoa, cada uma representa um momento. Então estas festas, a mão esquerda, do Antigo Testamento, tem sua consumação no Novo Testamento. Se você pegar a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela vai ter num canto aí um círculo, onde ela vai falar dos anos, o ano judaico,
o ano onde tem o ano novo civil, o ano novo religioso. Você terá também o que cada um corresponde, o período da colheita, o tipo de festa. Aí quando você pegar um material escatológico, você perceberá que estas festas representam acontecimentos futuros no Novo Testamento. E nós temos também, além das festas, lugares, a exemplo da cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém ela tem todo um quê de escatologia, de cumprimento de coisas futuras. Então, a cidade de Jerusalém, com os acontecimentos do Novo Testamento e posterior na história, como por exemplo na Batalha do Armagedon, haverá um momento em que todas as nações do mundo estarão com o anticristo vindo contra Jerusalém. E o Senhor neste momento vem salvar Jerusalém. Então tem uma porta lá, que essa porta está fechada já pelos muçulmanos, porque tem uma profecia que diz que o teu rei, falando do rei de Jerusalém, que é Jesus, entrará por ti. Então, para que isso não ocorra, os muçulmanos fecharam essa porta, e essa porta está fechada. E quem vai entrar nela é o rei, justamente no momento em que ele sair do Monte das Oliveiras. É direta, o local é direto. Ele fizeram um cemitério para que ele não passasse por ali, porque não poderia pisar em terra amaldiçoada por mortos, etc. Mas a profecia vai se cumprir. Então, lugares também são tidos como tipos e antítipos. Então, nós temos pessoas, eventos e instituições. Lugares está dentro de instituições. Aí nós temos objetos. Instituições, ali nós temos o sacerdócio como um todo também, que Hebreus vai falar sobre isso aí. Aí nós temos objetos. Objetos. Nós temos, já falei, o altar do holocausto, nós temos a pia do lavatório, nós temos o altar do incenso, nós temos a mesa dos pães da proporção, nós temos o candelabro, nós temos o véu do templo, nós temos o lugar, nós temos a arca da aliança, o propiciatório e ali por diante. Então, estes objetos também têm representação, né, no Novo Testamento. Então, os objetos são tipo, e no Novo Testamento, até pela carta aos Hebreus, nós temos o antítipo, que todos eles param em Cristo. Cristo é o antítipo. E falamos de pessoas, eventos, categoria de pessoa, de evento, de instituições, de objetos e de ofícios. Aí agora nós temos o profeta, nós temos o sacerdote. Eu falei sacerdócio, agora falei objetos e agora estou falando sacerdote. São coisas diferentes. Sacerdócio está na instituição, engloba tudo. Objetos estão nas coisas e sacerdote está nas pessoas. Então nós temos o ofício de sacerdote, o ofício de profeta, o ofício de rei. Rei, sacerdote, profeta, profeta, sacerdote, rei, profeta, não tem problema a ordem. Esses tipos consumam-se em Cristo. O antítipo, olha que coisa interessante, ele conseguiu ao mesmo tempo ser rei, profeta e sacerdote. Então, você tem aí as categorias e, como eu disse, elas cumprem-se no Novo Testamento ou na história, certo? Vamos ainda falando sobre o tipo, sobre elementos característicos de um tipo. Já aprendemos o que não é tipo, aprendemos o que é tipo, categorias do tipo, agora elementos característicos de um tipo. Preste atenção. Porque alguns forçam a interpretação, como eu disse lá no início da live, fazem exegese, que não inclui, quando deveriam fazer exegese. Então vamos fazer a exegese do texto para entendermos quais as características, certo? Elemento de semelhança. Um tipo tem que ter semelhança. Não basta a imaginação. Eu acho, não é subjetivo, meu querido, é objetivo. É preciso ver. É preciso compreender, é preciso analisar, é preciso encontrar. Você tem, por exemplo, coisas do Antigo Testamento que fecham perfeitamente no Novo. Então você precisa ter certeza. Primeiro é a semelhança. O segundo é histórico. Ele tem que estar registrado na história. Ele não pode ser uma alegoria, ele não pode ser uma parábola, ele tem que estar registrado na história. Tem que estar ali para que seja confirmado tanto bíblico, teológico e teologicamente como historicamente, certo? Tem que haver relação histórica e teológica. A Páscoa, por exemplo,
a história não nega a Páscoa. Tanto é que o próprio Hitler, quando ele fez o Holocausto com a matança de mais de 6 milhões de judeus, o Hitler utilizou um termo da Páscoa. O Holocausto era feito na Páscoa, certo? Então tem que ser semelhante, tem que ter semelhança, depois tem que estar registrado na história. O terceiro elemento é profético ou prefigurativo. Tem que haver uma profecia a respeito. Alguém tem que predizer. Aquilo ali tem que ter um significado profético. Sabe os atos proféticos que muita gente pratica por aí? Então aquilo ali tem que ter um ato profético, tem que ter alguma coisa que marque, que chame a atenção, que, como diz o Antigo Testamento, que seja ensinado aos filhos, que seja passado de geração por geração. Então tem que ter um marco profético. 3. Elemento progressivo. Ele tem que estar na sequência. Tem que ser alguma coisa que ele vá crescendo. Você tem que encontrar ele na sequência dos fatos. Por exemplo, a semente da mulher. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Tipo. Aí você vai pela história. Você consegue pegar de Adão e Eva uma semente que vai chegar em Cristo. Isaías, como eu já fiz referência, vai referir. Um menino. Nascerá um. Gênero masculino, sexo masculino. Isaías diz menino. Quando chega no Novo Testamento, nasceu menino. Não temas, ó agraciada, o que será gerado de ti será do Espírito Santo. José, não temas recebê-la como mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. E quando nascer, por-lhe-ás um nome, o nome será Jesus, macho, sexo masculino. Então você tem aí uma progressão, é uma revelação progressiva. Você precisa compreender que aquela passagem, aquele ato, naquele momento, não era compreensível, mas quando ele vem ao Novo Testamento, a coisa fecha. Então o quarto elemento aí é a progressividade. Nós temos semelhança, história, profecia e progressividade. E o quinto e último elemento é que ele precisa ser por intenção divina. Aqui onde é que está o X da questão. Não são atos praticados meramente por homem, por vontade de homem. Por exemplo, nós temos no livro dos Juízes o Jefté, que por vontade humana ele disse, se eu for à guerra e eu for vitorioso, quando eu voltar, a primeira coisa que me sair ao encontro, eu entregarei em sacrifício. Quem foi que deu essa ideia? Jefté. Deus nem se manifestou a respeito. Ele cumpriu a sua palavra. Não há condição de uma vontade humana, de um ato humano, você ir para o Novo Testamento e você transformar ele num antítipo no Novo Testamento. Ele se transformar num tipo no Antigo Testamento. Por quê? Porque não teve vontade divina. A vontade divina é interessante porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente e presciente. Tem um outro vídeo que nós fizemos aí falando sobre isso. Deus é presciente, então desde o eterno passado, mão esquerda, Deus já projetou o que virá no eterno futuro. Projetou não, Deus já sabe o que virá no eterno futuro. Nesta circunstância, tudo o que acontece para Deus já está numa linha sucessiva, que é a predestinação de eventos. Nós também falamos sobre isso já. Não creio em predestinação de pessoas, creio em predestinação de eventos. As pessoas utilizam o livre arbítrio, porém os eventos acontecerão. Veja outra live que nós fizemos aí. Então, estes são os elementos de um tipo. Estes são os elementos de um tipo. Repetindo, a semelhança, o fator histórico, a profecia, a progressividade e a intenção divina. Cuidado no uso da tipologia. Por quê? A má interpretação bíblica, ela tem gerado heresias. Heresia gera falso ensino. Heresia é um falso ensino. Ela gera a criação de uma seita. São chamados falsos profetas, falsos mestres. O perigo do Novo Testamento foi cuidado com os falsos mestres e com as heresias. Tanto que no primeiro século depois da igreja, depois dos apóstolos, primeiro século da igreja, ali quando estavam os pais da igreja, o período da patrística, os nossos irmãos se ocuparam em rebater heresias. Era muita heresia que existia, inclusive algumas delas permanecem hoje. Tem heresia por aí que coloca Jesus na condição de criatura.
E a Bíblia diz que aquele que não crê que Jesus Cristo, em outras palavras, que Deus veio em carne, este é o anticristo. Ele está no espírito do anticristo. Nós vamos falar depois sobre o anticristo detalhadamente. Então, nesta circunstância, devemos tomar cuidado com o uso da tipologia para não gerar heresia. Certo? Tem muita gente dando profetada por aí, é por falta de compreensão bíblica. Porque Deus não usa ninguém em profecia contrária à sua própria e sagrada Escritura. Vamos lá. A tipologia deve se basear em paralelos históricos genuínos, já falamos isso aí, seja no Novo Testamento ou na história propriamente dita, ao invés de paralelos mitológicos intemporais. Ou seja, não depende que saia somente da mente, da vontade de alguém, não é a mera interpretação. É a Bíblia confirmando a própria Bíblia. Se a Bíblia não confirmar a Bíblia, não é tipologia. A tipologia não deve definir o significado do texto, nem sugerir uma correspondência artificial. Não. Uma coisa fecha com a outra. A tipologia não vai sugerir, a tipologia vai mostrar. Olha aqui e olha aqui. Ponto final, fechou. Luana Santos. Tudo bem, Luana? Como é que você está, minha querida? Um abraço, viu? Tanto as passagens do Antigo como do Novo Testamento devem ser sujeitas ou sujeitadas à exegese antes de se formular paralelos. O paralelo ou paradigma, como nós costumamos dizer, são aquelas coisas que parecem que estão juntas. Aí faz-se a exegese, não a exegese, e aí agora você consegue entender que aqueles textos casam, fecham. Aí você consuma ou você conclui um tipo, tá bom? E apesar de que depois de 2000 e tantos anos de história, de estudos teológicos, acho muito difícil alguém hoje em dia ainda criar um tipo. Pode ser que numa interpretação, como eu tenho um irmão aí que eu vou fazer referência ao nome dele, que é o Maciel. O Maciel é muito bom de interpretação. Tem hora que o Maciel encontra algumas coisas nos versículos que eu fico bobo. Ele faz uma exegese muito bem feita de um texto. Inclusive eu indiquei Maciel, e Maciel se tornou um dos melhores professores da escola dominical. Diga-se de passagem, os melhores professores da escola dominical que eu conheço em Luiz Eduardo Magalhães, que eu vou citar os nomes aqui agora, foram indicados, parte por mim. O presbítero Anderson Roberto, o Romário do Novo Paraná e o Maciel. Esses três irmãos eu indico eles para qualquer estudo teológico, estudo na igreja, porque eu sei da capacidade de cada um e eu tenho o privilégio de dizer que sentei junto com eles, que os orientei e hoje andam com suas próprias pernas e, pelo contrário, me dão, como acabei de falar do Maciel aqui, ensinamentos. Quantas vezes eu ouvi o Andrinho, presbítero Anderson Roberto Lima da Silva, trazendo estudos e eu fiquei maravilhado com seus estudos. Romário, que sempre fornece livros, sempre me tira dúvidas. E Maciel, como eu disse, que é um exegeta ambulante. Deus abençoe cada um. O Maciel consegue interpretar, fazer exegese de texto melhor que muita gente. Então, neste sentido, eu digo, antes de formular um paralelo, faça a exegese. Não acho que alguém hoje consegue fazer uma tipologia, mas consiga mais inventar algum tipo, mas vai que numa interpretação Deus deu uma luz a alguém e aquilo forme um tipo. Então, Deus abençoe. Vamos então à frente. Aliás, chegamos ao final. Pensei que tinha mais alguma coisa, mas chegou ao final. A meu ver, a carta aos Hebreus esclarece os tipos contidos no livro de Êxodo, nos quais seu cumprimento dão-se em Cristo, que é o antítipo. Sendo assim, meu querido irmão e amigo e companheiro desta causa santa, pastor Robson, está aí o comentário sobre a tipologia. Não sei se alcancei tudo aquilo que o senhor pediu. Estou à disposição, porque para entrar neste livro e falar tudo que ele tem aqui, aí há de convir que a gente não ia conseguir fazer isso por tão cedo. Tem muito detalhe mesmo. E aqui agora me fez lembrar de alguém que eu vou fazer referência. Isto aqui eu comprei com o irmão Charles da irmã Suzy. Eu comprei isto aqui no ano de, cadê a data? 2004. Deus abençoe o irmão Charles, eu acho que está em Teixeira de Freitas, ou é Lauro de Freitas, não lembro bem. Irmã Suzy, a tia Suzy, Deus tem orado por vocês, Deus os abençoe.
Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e aos demais, se por acaso surgir... Ô Cecília, você chegou no final, Cecília? Vai ter que voltar lá no início para ver a live completa, tá? Um abraço, fica com Deus e já feliz ano novo para você e para todos os que nos acompanharam e os que estarão vendo este vídeo ainda hoje. Quer dizer, e depois também. Deus abençoe a todos. Se tiver mais alguma dúvida, mande aí que nós vamos organizar a ideia e vamos trazê-la para você, organizar para que você compreenda. Hoje foi o tipo, amanhã vai ser outra coisa, tá bom? Pai do Senhor, fica com Deus.